Oi pessoal, meu nome é Diogo Figueiredo e eu trago aqui hoje um tutorial básico ainda de FreeCAD, não diria que um quase intermediário, não é um tutorial basicão se você não conhece FreeCAD, nunca usou, não sabe os conceitos básicos, esse não é o tutorial para você ainda. Esse aqui é para quem já tem uma noção de sketches, de criar alguns sólidos, mas a gente vai falar principalmente do Datum Plane, aqui dentro da bancada de trabalho Part Design. Nós vamos falar sobre o Datum Plane, que é um plano que a gente cria como, usando como referência pontos ou arestas de um objeto. Qual que é o desafio aqui? Eu queria criar esse cubo e eu quero que esse cubo seja perfurado do centro de uma face até o centro da outra, com um furo de 3 milímetros de diâmetro, do centro, do ponto médio de uma aresta até o ponto médio de outra aresta, também com um furo de 3 milímetros de diâmetro, e de um vértice até o vértice oposto, também com um furo de 3 milímetros de diâmetro. A dificuldade disso aqui, na verdade, é porque a gente tem que desenhar o círculo que nós vamos usar aqui para dar o pocket, para fazer esse furo, a gente tem que desenhar o círculo exatamente nessa orientação. Se eu tentar desenhar esse círculo no sketch em uma das faces, a hora que eu fizer o pocket, ele vai ficar distorcido. Se eu mudar a orientação do pocket, ele vai distorcer o meu círculo. Então eu já quero criar esse círculo exatamente nessa orientação. Esse aqui, que está na face, é tranquilo. E esse aqui eu quero criar exatamente nessa orientação também. Então, para isso, a gente vai usar os Datum Planes. Vamos dar uma olhada como é que a gente faz, então. Bom, então vamos lá, fazer o cubo. A gente começa, lógico, criando aqui um corpo. Lembrando que se for um projeto um pouco mais complexo, é interessante sempre começar criando uma peça primeiro, né, o part, e dentro dela os corpos, porque daí, para fazer simulação tal, fica mais organizado, certo? Acho que ele nem faz simulação se não tiver separado em peças. Vou começar um sketch novo, vou pegar aqui no eixo XY, no plano XY. Eu gosto de trabalhar com simetria em torno do ponto central, então duas formas de fazer isso, né? O quadrado comum, eu posso vir aqui para o retângulo, né? Marcar dois vértices opostos e o centro e pedir simetria. Ou uma outra forma também, eu posso apagar esse. Vamos voltar aqui e começar de novo. Tem essa opção aqui também, que é o retângulo centralizado. Então eu marco o centro e estico ele já cria essa simetria automaticamente. No final o resultado é o mesmo. Então agora as medidas, eu quero, no caso ele tem então 80 milímetros e a altura 80 milímetros também. Certo? Vou dar um... Lembrando também que se for uma coisa um pouco mais complexa, é sempre legal ir renomeando essas coisas aqui para depois se achar, se precisar voltar, mudar alguma coisa. Como aqui é algo pequeno e rápido, a gente vai fazer sem ficar renomeando mesmo. Vou dar um pad de 80 milímetros também, que é a altura que a gente quer. Para manter a simetria em relação ao eixo, aos planos, eu vou dar aqui Symmetrical Plano. Não faz muita diferença, mas é um hábito que eu tenho. Ok, então temos o cubo de 80 por 80. O primeiro furo, que é o de uma face até outra face, é bem tranquilo, já que o furo vai ser... o desenho do círculo, que vai ser o furo, vai estar contido nesse plano, né? Então é bem tranquilo, seleciono uma face qualquer, crio um sketch novo. Se por acaso acontecer de criar um sketch e ele não aparecer a geometria que já existia ali, no meu de vez em quando ele acontece isso, eu não sei porquê, se é alguma coisa do drive de vídeo e tal. Antes de começar a desenhar qualquer coisa, eu só fecho aqui e dou duplo clique no sketch de novo e ele carrega normal. De vez em quando acontece isso. Então vou criar um círculo. No caso aqui eu já coloquei ele fixo na origem, certo? E vou restringir o diâmetro dele a 3 milímetros, que é o diâmetro do furo que a gente quer, certo? Então aqui não tem erro. Para facilitar a gente visualizar aqui, eu vou selecionar esse corpo aqui, vou colocar uma transparência de 50, só para a gente conseguir ver melhor por dentro o que está acontecendo. Com esse sketch selecionado, eu vou fazer o pocket, que é o que vai, de certa forma, estrudar negativamente esse sketch aqui. O pocket, por padrão, ele faz com 5 milímetros. Eu não quero ficar aumentando aqui para ver até onde tem que ir, então eu simplesmente venho aqui e coloco através de tudo, through all. E pronto, o primeiro furo, então, está feito, certo?
O segundo furo que já começa a ter um desafio um pouco maior, porque eu quero que ele atravesse, então, de uma aresta, do ponto médio de uma aresta até o ponto médio da aresta oposta, certo? Então eu preciso, na verdade, desenhar esse furo nessa orientação aqui, de frente, digamos assim, de frente para a aresta, enfim, no ângulo que eu quero que ele fure. E eu não tenho nenhum plano aqui ainda nesse ângulo. Para isso a gente vai usar, então, o datum plane, ou plano de dado, enfim, que é um plano que você cria a partir de algumas referências. É um plano só de construção, ele não é parte da peça, mas é um plano que você cria como uma referência, usando referências da peça que você já tem. Então aqui para eu definir, eu quero definir um plano, então que seja olhando daqui, que ele passe nesse sentido aqui, certo? Eu quero desenhar num plano que passe nesse sentido. Eu posso marcar, por exemplo, essa aresta de trás e a aresta da frente e dizer que eu quero um plano normal ao plano que contém essas duas arestas, mas mais simples, na verdade, eu vou pegar 3 pontos ou 2 arestas, dá no mesmo, mas ele vai acabar usando os 3 pontos, né, para definir o plano. Peguei o primeiro ponto, Ctrl, segundo ponto aqui, Ctrl apertado, terceiro ponto, então eu selecionei 3 pontos que definem esse plano que eu quero. Cliquei fora ali de selecionei tudo. Ctrl, seleciona de novo, Ctrl, seleciona de novo. Então esses 3 pontos definem o plano onde eu quero desenhar o furo que vai passar aqui nesse sentido de aresta a aresta, certo? Com esses 3 pontos selecionados, eu venho aqui e crio um datum plane. Então ele já tem ali o plano exatamente na orientação que eu quero. Dessa vez ele criou esse plano bem, digamos assim, com distâncias simétricas. Provavelmente a origem está no centro, a gente vai descobrir isso daqui a pouco. Nem sempre ele cria esse plano, enfim, o plano não tem limite, certo? Ele vai ao infinito, mas a parte que ele representa aqui, às vezes ele fica meio fora de centro, tal, mas não tem problema. O que importa pra gente é só a orientação dele. Vou dar um OK. Agora, com esse plano, esse datum plane aqui selecionado, eu vou criar um novo sketch. Eu não sei porquê, eu quebrei a cabeça com isso e eu realmente não entendo essa origem completamente aleatória que ele criou para esse sketch. Ele usou aquele plano, tá tudo certinho, mas ele cria essa origem que não bate com a origem que seria aqui no centro, que é a origem do cubo, certo? A gente expandiu ele para cima e para baixo, simétrico. Então, até se eu vier aqui e pedir para ver a origem, selecionar aqui, dar o espaço para mostrar, a origem está ali bem no centro. Na hora que a gente vem nesse sketch, ele está completamente deslocado. Eu realmente não sei por que ele faz isso. Mas a solução disso, na verdade, é simples. A gente vai pegar essa ferramenta aqui, que é a External Geometry, e ele vai pegar a projeção de uma aresta do cubo que eu selecionar no plano que eu estou trabalhando. Como eu quero usar essa aresta aqui, eu quero que o meu furo fique no meio partindo do meio dessa aresta até na aresta de trás. Então eu vou vir aqui e vou selecionar essa aresta e automaticamente ele criou a projeção ali no meio. Ela parece que está no furinho que existia, mas na verdade ela está no plano que eu estou trabalhando, no plano do meu sketch, a projeção dessa aresta ali da frente, certo? Como o plano que foi criado está no meio do objeto, às vezes fica um pouco confuso. A gente tem essa opção aqui, que ele faz a seção, ele corta, ele apaga tudo que está na frente do plano, para facilitar a gente enxergar o que está fazendo. Então eu tenho o plano que eu estou trabalhando para criar o meu sketch, o meu círculo que vai ser o furo, o pocket depois, né? E eu tenho essa aresta aqui, que é a projeção da aresta da frente ali. Então o que eu quero fazer? Eu quero que o meu círculo, eu vou começar um círculo aqui, eu quero que ele esteja nessa aresta. Então vou começar aqui um círculo preso nessa aresta, certo? E eu quero que o ponto dele fique exatamente no centro, porque eu quero ele bem no ponto médio dessa aresta. Para fazer isso, eu simplesmente seleciono então os 2 pontos externos, o centro do meu círculo e digo que eu quero simetria. Então pronto, ele está preso no centro. Para ele estar totalmente constrito, eu só seleciono ele e dou que eu quero também 3 milímetros o diâmetro do furo. Então eu criei agora esse círculozinho já na orientação correta. Se eu der um close aqui agora, dá para ver o círculozinho ali no meio, exatamente na orientação que eu queria. Então agora o que a gente vai fazer com esse sketch selecionado, vou dar o pocket. De novo, ele vai por padrão fazer 5 milímetros.
Eu vou mudar aqui que eu não quero por dimensão, eu quero atravessando tudo. Ele foi só para um lado, mas eu digo também que eu quero simétrico ao plano. E aí ele fez o furo de um lado ao outro. Posso dar um OK aqui. Posso esconder esse Datum Plane aqui, na verdade. Agora clico nele, dou a barra de espaço. Então eu já tenho o meu furo perfeitamente redondo, com 3 milímetros alinhado aqui na aresta. Para fazer desse vértice até esse vértice é a mesma coisa, eu só preciso definir primeiro o plano normal ao furo que eu quero fazer para poder desenhar nesse plano o círculo que vai ser expandido para ser o furo. Então eu vou pegar aqui, na verdade, esse vértice, Ctrl esse vértice, Ctrl esse vértice, e vou criar um novo Datum Plane, e já está o plano ali certinho, alinhado com o que eu quero. Tem outras opções de alinhamento, que igual eu falei, eu posso ser aquele plano definido por esses 3 pontos, esse Datum Plane pode ser um plano normal a esses 3 pontos que eu criei. Tem um monte de opção aqui, mas o padrão que ele criou aqui para a gente já está perfeito. Dei o OK, agora eu vou selecionar esse Datum Plane e vou criar um sketch novo. Esse aqui, por coincidência, a origem está certinho na origem mesmo, certo? Está alinhado com as origens. Mas para garantir, eu vou de novo usar aquela ferramenta de projetar algo da geometria externa e vou, deixa eu me achar aqui. Tanto faz qualquer uma dessas três arestas, a projeção delas no plano vai ser esse vértice vai ser o mesmo para as 3 arestas, então tanto faz qual eu selecionar, vou selecionar essa daqui. Cliquei 2 vezes, eu achei que não tinha selecionado, peguei a segunda, por isso que deu erro aqui. Vou pedir para ele esconder as coisas que estão na frente. Eu estou trabalhando do lado errado do plano, porque eu defini os 3 pontos na ordem, é regra da mão direita, eu defini na ordem que ele criou o meu plano para cá, mas não tem problema, não faz diferença nenhuma. Vou aqui agora então criar o círculo, esse meu plano. Opa, cliquei fora do centro. Esteja exatamente no ponto central aqui, que é a ponta dessa minha aresta. E vou definir como 3 milímetros. E está feito, ficou flutuando no meio ali por causa da posição do plano, mas não tem problema, a orientação está exata. Vou até esconder esse Datum Plane aqui. Só pegar esse sketch, vou dar o pocket, de novo foi para 5 milímetros, eu quero através de tudo e simétrico para ir de um lado ao outro. Ok, e está feito, então estão feitos os 3 furos nos 3 eixos que eu queria, de face até face, né? Centro de face até centro de face, de ponto médio de aresta até ponto médio de aresta, e de vértice até vértice oposto, todos exatamente com 3 milímetros de diâmetro. Certo?